Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Você está na série Revisão e você está no canal do YouTube do QConcursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Hoje não haverá interação ao vivo, porque esta aula é gravada. Se você chegou aqui sem material, atenção! Estamos em uma série de revisão. Se você tem acompanhado as lives que foram realizadas, certamente você já tem esse material. Agora, se você não tem, ele estará no link na descrição do vídeo ou ainda no blog Professora Raquel Tinoco. Você também acessa o material no link na bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Aula gravada, ficou com dúvida? Não tem problema, encaminhe suas dúvidas pelo blog ou pelo direct do Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Partidos políticos. Partidos políticos. Partidos políticos que estão previstos no texto constitucional no artigo 17, em capítulo próprio da Constituição da República. Partidos políticos que, segundo o glossário do TSE, têm o seguinte conceito. Eu sempre trago aqui para você o conceito do glossário do TSE, porque aí você já conhece a visão do órgão. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 17, é o artigo que traz, sim, a autonomia dada às chamadas agremiações, conceito trazido pelo TSE. O partido político é um grupo social de relevante amplitude destinado à arregimentação coletiva em torno de ideias e de interesses para levar seus membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias governativas. O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, cujo estatuto deve ser registrado na Justiça Eleitoral. Grupo social de relevante amplitude destinado à arregimentação coletiva. Em torno de quê? Em torno de ideias e interesses para levar seus membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias governativas. Partido político é pessoa jurídica de direito privado com autonomia dada pelo texto constitucional. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: partidos políticos têm caráter nacional. A Lei 9096 de 1995 afirma que a ação do partido político tem caráter nacional. Então, os seguintes preceitos constitucionais: caráter nacional do partido político, isso quer dizer que a sua atuação se dá em todo o território nacional, por intermédio dos seus organismos, das suas organizações, dos seus diretórios. Então, partidos políticos têm ação em todo o território nacional. Vejamos, mais preceitos constitucionais: proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Cuidado, hein? Subordinação não é a mesma coisa que estar conveniado, que realizar um convênio, que estar vinculado a uma instituição estrangeira que tenha objetivos, ideologias afins. Então, tome cuidado, a subordinação é proibida até mesmo para respeitar a soberania nacional. Veja, resguardados, é livre a autonomia, sim, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, proibição de subordinação e recebimento de recursos de governos ou entidades estrangeiras, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. A Justiça Eleitoral vai, sim,
exercer controle sobre as contas partidárias, tanto em relação à atividade constante de um partido político, quanto aquela que é realizada dentro do processo eleitoral, em campanha eleitoral. Então, esse controle é exercido pela Justiça Eleitoral a fim de que haja a prevenção, haja a repressão, haja o cuidado para que recursos obtidos de forma ilícita não possam garantir a eleição de candidatos representados por determinados partidos políticos e hoje também pelas federações. Volto para cá, então. Estamos falando de partidos políticos sob a ótica constitucional e sob a ótica do Tribunal Superior Eleitoral. Lei 9096 de 1995 é a lei citada no texto constitucional, de acordo com a lei. Funcionamento parlamentar, de acordo com a lei. Que lei? Lei 9096 de 1995. Então, a Constituição da República traz, sim, informações básicas sobre essas agremiações, delegando à lei ordinária a sua regulamentação. E a lei orgânica dos partidos políticos, ou a lei dos partidos políticos em vigor no ordenamento jurídico brasileiro hoje, é a lei 9096 de 1995. Em seu artigo 1º, ela traz expressamente que partido político é pessoa jurídica de direito privado, conforme prevê a lei civil. Código Civil, artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado os partidos políticos. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos se assemelham, são muito semelhantes às associações. As associações são regidas pela norma civil, enquanto partidos políticos, que também têm previsão constitucional, associações e partidos políticos têm previsão constitucional. Para os partidos políticos, hoje eu tenho um grupo de artigos, parágrafos, alíneas, eu tenho um grupo de regras constitucionais específicas destinadas a essa instituição, a essa agremiação. E além disso, o próprio Código Civil afirma que os partidos políticos são organizados e funcionam conforme o disposto em lei específica. A lei específica aqui citada é a Lei 9096 de 95. Então, partidos políticos não são pessoas jurídicas de direito público, nem externo, nem interno. Você vai ver, caso isso esteja na sua prova, caso não esteja, você vai ver em questões da sua banca, CESP e SEBRASP, que a banca ama perguntar para você se partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno, porque eles já foram assim conceituados, já foram assim classificados. Hoje não são mais. Hoje eles são pessoas jurídicas de direito privado, destinados a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. O partido político não se equipara às entidades paraestatais. Como eu disse a você, pessoa jurídica de direito privado, regido pelas normas constitucionais, regido pelas normas civis e especialmente pela lei que regulamenta a sua organização e o seu funcionamento. A autonomia dada pela Constituição da República não impede que a Lei 9096 de 1995 traga em seu texto elementos que podem fazer uma complementação. Embora estejamos diante de uma lei ordinária, veja, ela
ela repete dispositivos constitucionais e traz uma complementação, traz uma regulamentação a mais. Por exemplo, requisitos para que esses partidos possam participar de uma fusão ou de uma incorporação. Então, veja, a Constituição da República diz que é livre a criação, é livre a fusão, é livre a incorporação, é livre a extinção. Artigo 2º da Lei 9096, repetindo o texto constitucional, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, o que o artigo 2º está trazendo é justamente a consolidação, a confirmação do que prevê o texto constitucional. Mais adiante você vai ver que existem requisitos para que esses atos que aqui estão previstos possam ser realizados. Então, essa autonomia, ela não é absoluta. Essa liberdade, ela não é absoluta. O próprio texto constitucional afirma, desde que respeitem os dispositivos constitucionais, a lei também traz a mesma afirmativa, autonomia partidária, autonomia partidária. Aí está, artigo 3º, é assegurada ao partido político a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações. Então, a Constituição da República trouxe autonomia aos partidos políticos. A Lei 9096 de 95 repete a autonomia instituída no texto constitucional e amplia essa autonomia não apenas aos partidos políticos, mas também às coligações. Só que essa autonomia dada a candidatos e a coligações não tem o mesmo alcance que a autonomia dada pelo texto constitucional ao próprio partido em si. Então, veja, é assegurada ao partido político a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. E, além dessa autonomia dada ao partido político, eles também têm, juntamente com candidatos e coligações, autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executar esse cronograma em qualquer dia e horário. Peraí, mas em qualquer dia e horário mesmo? Não existem, por exemplo, algumas vedações relacionadas ao período de campanha eleitoral? Pois é. Então, veja o complemento. Observados os limites estabelecidos em lei. Observados os limites estabelecidos em lei. Que leis, professora? Tanto a Lei 9096 de 95, quanto a Lei 9504 de 1997. Parágrafo 2º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos seus membros, ou dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Certo? Órgãos partidários. Não esqueça, o partido político é uma instituição. É uma instituição com toda uma estrutura capaz de assegurar o cumprimento das atribuições propostas tanto pelo texto constitucional quanto pelo texto da lei. Então, partidos políticos possuem diretórios nacionais, possuem estrutura executiva em âmbito nacional, possuem diretórios e estrutura executiva em âmbito estadual e distrital e, dependendo, também possuem estrutura executiva em âmbito municipal. Então, são órgãos permanentes e órgãos provisórios do partido político. Vamos analisar um pouquinho de jurisprudência relacionada ao tema. Jurisprudência, caráter não absoluto da autonomia, como eu disse a você, essa autonomia não é absoluta. Nenhuma dessas autonomias dadas aos partidos políticos aqui tem caráter absoluto. Lógico,
Caráter não absoluto da autonomia dos partidos para estabelecer a duração de seus órgãos provisórios, cabendo resguardar o regime democrático previsto no caput daquele artigo. Competência da Justiça Eleitoral para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral. Ora, estamos diante de uma lei partidária. Estamos diante de uma instituição que funciona, que é organizada de acordo com a lei civil. De acordo com a lei civil. Então, nesse caso, as questões interna corporis, as questões internas dos partidos políticos devem ser levadas à justiça comum. Não cabe à justiça eleitoral. Nós não estamos diante de uma lei eleitoral. De jeito nenhum. Nós estamos diante de uma lei que regulamenta a estrutura, a organização, o funcionamento de uma agremiação que segue regras de direito privado, de direito civil. Então, veja, as questões internas dos partidos políticos devem ser levadas à justiça comum. Mas, se essas questões internas trouxerem reflexos no processo eleitoral, então há deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral. Tome cuidado. Jurisprudência do TSE. Interpretação conforme a Constituição, dada ao parágrafo 2º, para assentar que os partidos políticos têm autonomia para estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes, mas devem assegurar a alternância de poder por meio de eleições periódicas. Por quê? Porque esses órgãos provisórios, eles acabam permanecendo nesse status por tanto tempo que eles quase se tornam órgãos permanentes. Então, nós tivemos uma alteração que trouxe um prazo de 8 anos, até 8 anos, para a duração desses órgãos, e uma ação direta de inconstitucionalidade falou, não pode ser assim. Eu tenho que assegurar que a alternância, se os mandatos acontecem de 4 em 4 anos, em regra, se as eleições no Brasil acontecem de 2 em 2 anos, buscando justamente essa alternância, eu não posso permitir que um órgão partidário tenha um prazo de duração que não respeite essas regras. Por isso, a ação direta de inconstitucionalidade, trazendo para a Lei 9096 a previsão de que o prazo de 8 anos é inconstitucional, sem estabelecer um prazo de duração. Então, esse prazo de duração nós só teremos depois que o artigo for alterado e colocar ali um prazo que respeite essa alternância de poder. Por enquanto, a única coisa que temos é a declaração de inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade. Como eu disse a você, os partidos políticos têm caráter nacional, ou a ação do partido político tem caráter nacional. E como esse partido político comprova esse caráter nacional? Através do chamado apoiamento mínimo. Então, nós temos alguns passos a serem seguidos pelos partidos políticos para que eles possam atuar perante a Justiça Eleitoral de forma plena. Então, veja, ele surge e adquire personalidade jurídica de direito privado de acordo com a lei civil, registrando seu estatuto, programa no registro civil de pessoas jurídicas onde está a sua sede. Então, adquirida a personalidade jurídica, ele começa a buscar o chamado apoiamento mínimo para o caráter nacional. Somente comprovado esse apoiamento mínimo, poderá o partido político levar o seu estatuto perante o TSE para registro. E esse registro do estatuto do partido perante o TSE é importantíssimo. Por quê? Porque só a partir daí ele poderá, sim, atuar plenamente perante a Justiça Eleitoral e
especialmente no processo eleitoral. Então, ter apoiamento mínimo, o que é isso? Artigo 5º da Lei 9096 de 95. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Somente será admitido o registro do estatuto do partido político que tenha caráter nacional. Esse registro aqui é o registro perante o TSE, pré-requisito para que ele participe do processo eleitoral. Então, só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal, ou seja, considera-se caráter nacional a comprovação, no período de 2 anos, de apoiamento mínimo de eleitores não filiados a nenhum partido político, apoiamento mínimo que corresponda a pelo menos 0,5% dos eleitores que votaram validamente na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Por exemplo, a nossa última eleição geral para a Câmara dos Deputados foi em 2022. Votos válidos, desprezados os votos em branco e os votos nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, então pelo menos 9 estados, com um mínimo de 1/10% do eleitorado que haja votado em cada uma dessas unidades da federação. Somente comprovando o que aqui está previsto é que esse partido alcança o chamado apoiamento mínimo para o caráter nacional. Esse prazo de 2 anos é contado a partir do registro no competente cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Então, adquirido ou adquirida a personalidade jurídica, ele começa a buscar o apoiamento mínimo de eleitores não filiados para que ele alcance o seu caráter nacional. E aí, só depois de alcançado esse caráter nacional e comprovado esse caráter nacional perante o TSE, é que ele poderá efetuar o seu registro junto ao órgão do Poder Judiciário. Vedações previstas na Lei 9096, dispositivos iniciais aos partidos políticos. É livre a criação, estamos diante da Constituição da República inicialmente, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades e governos, de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, vedada a utilização de organização paramilitar. Lei 9096 traz outras vedações. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para os seus membros. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, o quê? Recursos oriundos de entidades ou governos estrangeiros. Então, a lei está aqui trazendo dispositivos em respeito à própria previsão constitucional. Nós vimos que outro preceito é o funcionamento parlamentar. O que é ter funcionamento parlamentar? O glossário vai dizer para você. É o direito que possuem os partidos políticos de se fazerem representar como tal nas casas legislativas. Consiste no direito de seus membros se organizarem em bancadas sob a direção de um líder de sua livre escolha e de participarem das diversas instâncias da casa legislativa. Se você acompanha o ambiente político brasileiro, você conhece o que é ter uma bancada dentro do Congresso Nacional, o que é ter uma bancada dentro de uma Assembleia Legislativa, é ter ali um representante daquele partido, é ter direito à propositura de
projetos a votar, a debater, a discutir. Então, é toda a atuação parlamentar. Então, só o partido que tem funcionamento parlamentar é que pode se portar dessa forma. Antes, eu possuía uma chamada cláusula de barreira. Cláusula de barreira que impedia a determinados partidos, aos menores partidos políticos, esse funcionamento parlamentar. Mas uma ação direta de inconstitucionalidade trouxe a previsão de que proibir a atividade parlamentar de um partido político é quebrar o princípio da isonomia. Então, não há que se falar aqui em cláusula de barreira para o funcionamento parlamentar. Veja, eu trouxe para você o dispositivo que trazia essa cláusula de barreira. Artigo 12, o partido político funciona nas casas legislativas por intermédio de uma bancada que deve constituir suas lideranças de acordo com o Estatuto do Partido, as disposições regimentais das respectivas casas e as normas desta lei. Este é o conceito, ou é a previsão de funcionamento parlamentar dentro da Lei 90.96 de 95, mas até 2006, para que o partido pudesse atuar dessa forma dentro das casas legislativas, ele precisava cumprir ou atingir uma cláusula de barreira. Hoje, isso não é mais necessário por declarada inconstitucionalidade pelo STF. Quebra de isonomia, fere a igualdade partidária, a igualdade de participação no processo eleitoral, exigir que um partido, um processo eleitoral como um todo, de forma ampla, ou seja, impedir que esse partido tenha a possibilidade de atuar dentro do conjunto de atribuições em uma das casas legislativas porque ele não atingiu a cláusula de barreira. Ou seja, é como se eu estivesse impedindo que o partido exercesse a sua atribuição institucional para a qual ele foi criado. Então, não, isso fere a igualdade partidária, declaração de inconstitucionalidade. O registro do estatuto no TSE assegura ao partido político a participação no processo eleitoral. A Lei 9504 de 97 afirma que para participar do processo eleitoral, ele precisa estar com esse registro definitivo pelo menos 6 meses antes do pleito. O registro no TSE não assegura apenas a participação no processo eleitoral, mas também o recebimento de recursos do fundo partidário, acesso gratuito ao rádio e à televisão. E ainda, a exclusividade de seu nome, de sua sigla, dos seus símbolos. Então, revisão rápida sobre conceito e natureza jurídica dos partidos políticos. Muito obrigada pela sua presença. Até nosso próximo encontro.